Olá, hoje vamos para mais um episódio do Zapcast. Estamos com dois convidados hoje para falar sobre um tema muito interessante, mas antes queria explicar um pouquinho sobre a ZapMed, que é uma solução de saúde completa com consultas online via telemedicina 24 horas por dia de forma ilimitada e vários outros benefícios que vão desde descontos em medicamentos, descontos em exames, isso a nível nacional, um clube de benefícios completo, especialidades, inclusive uma das que nós vamos falar aqui hoje, e tudo isso por um valor extremamente justo, extremamente acessível. Para você saber um pouquinho mais, pode estar acessando o nosso site, zapmed.com, ou as nossas redes sociais que vão estar marcadas aqui no vídeo. Bom, e o tema de hoje é um assunto muito interessante, a gente vai falar sobre obesidade, sobre saúde, sobre empreendedorismo também. Estamos com dois convidados, o doutor Antenor, o doutor Tiago. Queria começar dando a oportunidade de vocês se apresentarem um pouquinho. Primeiro, doutor Antenor, fala um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua especialidade, para a gente, nossos telespectadores, poderem conhecer um pouquinho de vocês. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Fico lisonjeado, né, pela oportunidade de estar aqui falando com o público de vocês, com o nosso público, né? Com os nossos seguidores aí nas mídias sociais. Sempre uma oportunidade muito boa de falar de um tema que a gente trabalha no nosso dia a dia. Bem, primeiro vou me apresentar. Meu nome é Antenor Couto Neto, sou cirurgião do aparelho digestivo. Me formei em 2009 na Escola Superior de Ciências da Saúde, em Brasília. Depois disso, fiz especialidade em cirurgia geral no Hospital Santa Genoveva, aqui em Goiânia, e depois cirurgia do aparelho digestivo. Então, eu sou especialista em cirurgia do aparelho digestivo, com área de atuação em obesidade, né? Trabalho em parceria com meu amigo, meu sócio, doutor Tiago, que também vai se apresentar aí, né? Opa, vamos lá, doutor Tiago, se apresente também para nós aí. Olá, tudo bom? Obrigado pelo convite, por estar aqui hoje. Agradeço para a gente poder trazer mais informação, um bate-papo legal. Formei um pouquinho antes que meu colega, doutor Antenor, formei em 2008, formamos na mesma faculdade, depois cursamos os mesmos hospitais, fizemos aparelho de cirurgia geral e em seguida cirurgia do aparelho digestivo. Temos também área de atuação em cirurgia bariátrica e, além disso, tenho também área de atuação em cirurgia laparoscópica. Hoje somos associados, membros titulares do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, que seriam os órgãos que nos representam, né? Certo. E hoje, atualmente, nesse biênio 2023-2024, sou também o presidente aqui da sociedade representando o nosso capítulo Goiás. E são sócios também, né? Somos sócios. Vocês têm uma clínica? Fala um pouquinho pra gente, como que funciona, como é que surgiu essa sociedade, um pouquinho do que vocês fazem lá hoje. Eu fiz uma trajetória um pouquinho diferente. Logo quando eu formei, eu já entrei numa equipe de cirurgia bariátrica. Então aquilo, mesmo eu sabendo que queria fazer cirurgia geral e depois pensando em fazer alguma área diferente, eu fui me aperfeiçoando com a cirurgia bariátrica, com o tratamento da obesidade, e depois fui fazer as residências. E com isso, como eu terminei um ano antes, a gente não tem como a gente trabalhar sem parceiros. E aí, como nós fizemos faculdade juntos, residência juntos, Antenor, vamos trabalhar. No começo, o Antenor até que nem queria muito aparelho digestivo. Não, assim, ele queria uma área mais ampla. Sei. Só porque eu gostava, assim, estava tão habituado com a cirurgia bariátrica e estava ali. E aí ele foi vendo aquilo também, né? Passou a gostar, porque assim, é uma cirurgia muito, muito bacana. O tratamento da obesidade é um tratamento complexo, é uma doença crônica, então acaba que exige muito. E no decorrer do papo você vai ver que tem muitas histórias interessantes, tem muitas histórias tristes também, de sofrimento, mas que no final sempre tem muitas histórias felizes também. E aquilo foi a picadinha que nos deu lá no começo, e aí criamos a clínica
Começamos ali nós dois e com esse tempo foi passando profissionais junto conosco. E hoje nós conseguimos ter uma equipe bem completa. Temos cardiologistas que atuam conosco, endocrinologista, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e psicólogo. Então temos uma clínica bastante completa. Ainda estamos trabalhando para buscar melhorias, né? Aperfeiçoar mais ainda. Sempre, né? Conforme o Thiago disse, ele já era mais, desde o princípio, já estava mais certo o caminho dele, né? Eu fui sendo conquistado pela especialidade, né? Primeiro, tinha certa dúvida se eu faria cirurgia ou não, depois entrei na especialização de cirurgia. Dentro da especialização, tive a oportunidade de começar a trabalhar com outras equipes de obesidade, e aí foi desenvolvendo um sentimento aí de amor pela especialização e pela área de atuação. E eu acho que a cirurgia bariátrica, a cirurgia do aparelho digestivo, foi quem me escolheu, não foi eu que escolhi ela, não. E sou muito feliz. Entendi. Acho que o que o Thiago disse é uma doença muito complexa, que envolve abordagens multidisciplinar e precisa gostar, porque você lida com as dores das pessoas, as limitações que a doença impõe, e as conquistas que ela alcança depois da cirurgia é muito gratificante. É algo que você consegue ver e mensurar no dia após dia, dentro do consultório. Então, é algo que realmente desperta um sentimento muito bom na gente. A propósito, a clínica Egeu, né? Isso. A atuação hoje é em Goiânia, vocês atendem remotamente? Como é que funciona um pouquinho da prática de vocês lá? Hoje nós temos, assim, a clínica é aqui na Praça do Sol e atuamos Goiânia e região metropolitana. No entanto, nós temos muitos pacientes no interior de Goiás e outros estados. Temos pacientes do Pará, temos pacientes de Tocantins, Mato Grosso, temos pacientes de Londres, Estados Unidos, né? Hoje, depois da pandemia, que ajudou de certa forma a telemedicina, isso ampliou muito o leque. Isso é a ferramenta que favorece muito o trabalho de vocês, né? Exato. A telemedicina, ela veio para aproximar o paciente do médico, né? Não só do médico, da equipe de saúde, né? Então, extrapola as barreiras físicas, as barreiras geográficas, né? Então, nós temos paciente de Londres, dos Estados Unidos, Mato Grosso, Pará, então consegue romper as barreiras do município de Goiânia, né? Isso, então, bacana. Domingo próximo já está chegando uma paciente dos Estados Unidos já para começar dar processo, né, no tratamento, ou possivelmente dentro de 30 dias está operando ela. Bacana, hein? Interessante. E quando acontece de ter esses pacientes de fora, né, geralmente eles entram em contato ou por indicação de outros pacientes ou através das mídias sociais. E aí, nesse contato com a nossa secretária ou com a gente mesmo nas mídias sociais, a gente já começa a elaborar um plano de atuação para poder agilizar esse processo, né? Para otimizar o tempo do paciente que ele vai permanecer aqui em Goiânia, né? Isso é muito bom. Esse planejamento só é possível por conta da teleconsulta, né? Da telemedicina. Já adianta muito, Adianta. né? Adianta. E você estava falando mais cedo, perguntando agora sobre a clínica EG e falando mais cedo sobre empreendedorismo, né? Hoje eu acho que eu posso te dizer com tranquilidade que operar é o mais fácil. cuidar da empresa. Não, mas não vou colocar tão fácil, senão, porque também hoje, depois de 4 anos de especialização, mais 6, 7 anos de prática aí, acaba ficando fácil, né? Sim. Mas o é a parte... é um desafio diário, né? Diário. Ainda mais com todos os nossos entraves que tem, burocráticos de estado, país e tudo, não é fácil, mas seguimos aí lutando aí que... No final, o resultado é satisfatório. É uma pedra de cada vez, né? Um obstáculo de cada vez. E antes da gente entrar aqui na primeira pergunta, digamos assim, que é o tema principal do nosso episódio, os telespectadores nós já perceberam o quanto a gente gosta de café, né? Meu sócio mesmo, então, ele traz um café lá da Serra da Canastra. Depois a gente traz aqui o nosso fornecedor, quem sabe a gente faz um jabá dele, mas é uma torra especializada e tal, diferenciada. O clima, né? O clima, e a gente, eu particularmente tomo bastante café o dia inteiro, só que nesse início já devo ter tomado umas 2, 3 xícaras. E uma pergunta que, na verdade, é curiosidade minha, eu comecei a fazer antes de começar aqui o episódio, falei, não, vamos deixar pra gente fazer na hora do bate-papo.
muitas pessoas associam, e eu falo assim, eu já tive essa dúvida e digamos assim, esse diagnóstico de que uma vez que eu já tive gastrite, isso era por causa do café. Isso é mito, é verdade? Até que ponto o café prejudica o trato digestivo, vem a causar uma gastrite? O que se entende hoje? A cafeína, ela é uma substância irritativa ao trato digestivo. Isso aí já é sabido. Porém, em pequenas doses, a recomendação é cerca de 200 ml de café, preferencialmente acompanhado com comida, não vai trazer tanto malefício. Na verdade, vai trazer benefício pelo fato de estimular o nosso organismo e tudo. Porém, acima disso aí já pode superar, vamos dizer assim, as barreiras protetoras do nosso trato digestivo e, com isso, consequentemente, favorece a inflamação do estômago. O que fica claro, tem limite, né? Tem limite. O equilíbrio, buscar um equilíbrio. 200 ml por dia, Maico. Então, o meu limite então já tá longe, hein? Isso, e aí você vai beirando meio litro. Pelo menos. E o outro problema é que a cafeína não está presente só no café, né? Então, se você toma um café, toma um refrigerante, toma uma bebida energética, come um chocolate, aí você já vai extrapolar os níveis de cafeína que são tolerados. E a questão do açúcar, ele potencializa essa questão dessa dor ou Da não? gastrite Tem alguma coisa a ver? Não tem relação? Não, do ponto de vista científico, eu não consigo te explicar isso. Mas uma coisa que eu posso te falar é que café, quanto mais fresco, melhor é. Porque quanto você vai deixando ele mais tempo na garrafa, mais tempo de preparo, ele vai oxidando, né? Então, ele vai perdendo os princípios ativos dele, vai acumulando algumas toxinas, então ele piora. O café, quanto mais fresco, eu acho que melhor é. O açúcar vai te trazer outros problemas, Isso, outras doenças. Para a gastrite, né? Exatamente. Para quem toma com açúcar, né, e adoçante, né? Já fica a dica, né? As 2 gotinhas só, tô tentando aí sair. o açúcar vai potencializar outro problema que No nós vamos meu discutir caso, daqui a pouco, né? No meu caso, eu só preciso diminuir essa questão de tomar 1 litro por dia, né? Tentar tomar ali uns 900 ml. 200. O açúcar também não me pega. Eu coloco umas gotinhas aqui de sucralose só porque eu ainda tô nesse processo. Né, do desmame. Pra tomar sem nada. Café bom não precisa de açúcar. Exato, eu já igual falei vinho, isso pra eu tô ele. no processo, tô caminhando. Acho que até o próximo episódio talvez já não igual não vinho, tenha você mais começa isso. com um vinho doce, né? Depois, quando você aprende a tomar vinho, você não toma ele doce nunca, né? O vinho já tem tempo que estamos nesse processo, caminho. Agora o seco. café tá quase. Mas esse café aí que o Marco trouxe aí, não tem jeito de não, É muito bom, não né? gostar, não. Muito bom. É muito bom. Mas, pessoal, vamos lá. Primeira pergunta e mais ampla, né, para dar start aqui no nosso assunto. Afinal de contas, o que é a obesidade? Bom, a OMS tem uma definição para a obesidade. A OMS é a Organização Mundial da Saúde, né? Então, primeira coisa, obesidade é uma doença, com definição e código na Classificação Internacional de Doenças, né? Então, obesidade é uma doença crônica, resultante do acúmulo de tecido gorduroso no corpo, que leva ao aumento do peso, né? E tem até fórmula matemática para a gente calcular, né, quando que a pessoa ela entra na classificação de obesidade, né? Essa fórmula chama-se IMC, Índice de Massa Corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Então, você pega o peso do paciente em quilogramas e divide pela altura em metros 2 vezes. E aí você vai achar o índice de massa corpórea do seu ou de qualquer outra pessoa. E a OMS diz que obesidade é quando a pessoa tem um IMC acima de 30 kg por metro quadrado. E aí, a partir desse número, conforme vai aumentando, existe uma subdivisão. Obesidade grau 1, 2, 3, né? Outros termos é obesidade leve, moderada ou grave, ou obesidade mórbida. Hoje já tem até os super obesos, né? E é um IMC muito elevado, acima de 55 kg por metro quadrado, né? Quer complementar? Não, é isso. E pensando em obesidade, só esse IMC já basta para, de fato, a pessoa estar obesa, e assim, positivo, negativo, que parece que tem uma questão de... Tem algum outro exame complementar para que... Aí é uma discussão muito grande, porque assim, você só olhar somente pelo IMC, se você pegar o Mike Tyson, o IMC dele é extremamente elevado. Porque o índice de massa, a composição corporal dele, puro músculo. Total. Entendeu? E aí, quando você vai olhar, então, ele está com obesidade?
Não. Então, o ideal seria avaliação por meio da composição corporal, né? Porém, uma bioimpedância, por exemplo, que bioimpedância, consegue definir melhor o que dentro daquele Isso. volume é massa magra, gordura, Isso. água, enfim. Isso. Porém, por que então não é implementado isso, né? Você vai aumentando o custo de tudo. Porque hoje, se eu virar e falar para você de uma forma geral, a gente sabe que é isso de acordo com o que o Antenor falou. Mas assim, se você falou, cada pessoa tem que fazer uma bioimpedância, você vai aumentar muito esse custo. E a gente tem que pensar em saúde também. Quando as organizações de saúde, Ministério da Saúde, OMS, define um padrão matemático para qualquer coisa, geralmente ela pega o que é comum na maioria das pessoas, para aquela faixa etária, para aquilo, né, para aquela condição, para aquele ambiente, para o país. Então é uma forma de simplificar a classificação, né, e universalizar. Sim. Só que realmente ficam falhas. E aí, a bioimpedância, com certeza, é um exame mais complexo. Porque a bioimpedância, para quem não entende, a bioimpedância é o quê? É uma balança que tem 2 polos elétricos e passa uma corrente elétrica bem baixa pelo corpo do paciente. E aí, pela diferença de potencial elétrico, é que vai determinar, e consegue ver qual a proporção de gordura, qual a proporção de músculo, proporção de água que o seu corpo tem, né? E a gente sabe que o músculo, o tecido muscular, ele é mais pesado. E aí incorre nisso que o Thiago falou. Às vezes o paciente tem uma massa muscular muito alta e você vai calcular só o IMC, aí você vai dar um IMC muito alto. Às vezes o paciente é classificado como obeso e não é obeso. Mas, de um modo geral, acho que para ficar bem padronizado, o IMC é o fator, o dado, o parâmetro, né? É o parâmetro para a classificação de obesidade. Digamos assim, um parâmetro inicial para, pelo menos, ligar uma luzinha ali de alerta para que aí sim... E aí cabe ao profissional de saúde, médico, nutricionista, qualquer um que for passar pela avaliação, o paciente for passar por uma avaliação, ele pegar essas exclusões, vamos dizer assim, esses demais pontos e determinar se o paciente necessita de um tratamento ou não. Isso, entendi. Hoje a gente vê cada vez mais uma população menos ativa em alguns pontos, né? Apesar que depois da pandemia eu senti, pelo menos no nosso ciclo de relacionamento, as pessoas um pouco mais preocupadas com a saúde. Mas a gente vê, de forma geral, inclusive em outros países, né, essa taxa de obesidade aumentando cada vez mais, os alimentos cada vez mais industrializados, a falta de tempo, as pessoas muito envolvidas com trabalho, sobrando pouco tempo para a prática esportiva, entre outras coisas. Isso hoje, na visão de vocês que estão mais à frente, tem interferido no aumento da obesidade? Tem dados hoje mais claros sobre quantidade, faixa etária, mais homem, mulher? Como é que tá isso hoje, principalmente pós-pandemia? O que vocês têm enxergado a respeito? Na verdade, eu acho que não é pós-pandemia, né? É Já vinha, resultado da vida moderna, né? E o que você falou é fato. Cada vez mais a população tem ficado menos ativa, né? Por uma série de coisas, uma série de conquistas. Não é intencional, não. Acho que é pelas conquistas da vida moderna, né? Eu estava pensando sobre isso hoje, me preparando para esse momento, e aí eu pensando até no meu gasto calórico diário, né? Então, comecei a pensar na minha vida há um tempo atrás, quando eu era estudante, e agora. Hoje eu saí de casa, saí de dentro do interior da minha casa, caminhei 10 metros, já estava dentro do meu carro, peguei o carro, dirigi até o hospital, dei alta ao paciente, voltei para o consultório. Nesse período aí eu caminhei o quê? Uns 200 metros, e olha lá, né? Então, a facilidade de ter um carro automático, que você diminui o gasto calórico dentro do carro. Você chega em casa para fazer. Você chega em casa, você senta no sofá e vai assistir televisão. Tem um Alexa, né? Exatamente, né? Celular, você não tem nem trabalho mais de digitar, porque você pega o celular e já faz comando de voz. Então, realmente, esse gasto calórico diário tem diminuído. Em consequência, favorece o acúmulo de gordura, né? O acúmulo de gordura é resultado de um balanço. Consumo de calorias e gasto dessas calorias. Se você consome pouco, mas gasta menos ainda, vai gerar um acúmulo. Se você consome muito, mas gasta muito, você não vai ter esse acúmulo. Porque o pessoal associou muito na pandemia que como a gente fica mais em casa, você tende a comer mais.
E aí, assim, eu até concordo que pode ser que a gente come mais, mas eu acho que o problema maior tá que o déficit tá cada vez menor, né? Sim. São as duas coisas. É uma série de fatores. E assim, a tendência é que a obesidade ela está aumentando. E ela vai aumentar. Só para você ter uma ideia, hoje em dia, em torno de 20 milhões de brasileiros são obesos. São obesos. Nos Estados Unidos, é cerca da metade da população acima do peso. Como você enxerga isso? O porquê? Vocês conseguem perceber? E ainda vou te dar outro detalhe. Saiu uma pesquisa agora recente, um trabalho, que a Federação Internacional de Obesidade, Mundial de Obesidade, cogita-se que nos próximos 12 anos, ou seja, até em torno de 2035, mais de 50%, 51% da população mundial vai estar acima do peso. 4 bilhões de pessoas doentes. Essas projeções mostram que daqui a um tempo, agora recém 2025, vai ter mais crianças obesas do que crianças desnutridas. Eu até ia comentar sobre isso, que eu vi uma reportagem sobre isso. Que hoje, né, pelas projeções e até pensando em regiões que o acesso à comida tá, vamos falar assim, equilibrado, existe muito mais obeso do que gente que está, de fato, passando necessidade. E aí, respondendo à sua pergunta, o que eu pensaria sobre isso? Não dá para colocar... Da mesmo jeito que a obesidade tem vários fatores causais, sedentarismo, excesso de alimentação, temos aí fatores genéticos, né? Às vezes a pessoa acha que obesidade é apenas comer demais, não, tem fator genético envolvido e depois a gente pode até citar alguns pontos. Fatores psicológicos. Então, hoje em dia, a população, e a cada dia que passa, está mais ansiosa, entendeu? Diante de toda a correria do dia a dia, as exigências maiores, às vezes a privação do sono, tudo isso é uma série de pontos que vai te levando favorecendo com que as pessoas passam a desenvolver uma obesidade e suas várias doenças associadas. E aí é onde que a gente precisa, principalmente os profissionais de saúde, de uma maneira geral, precisa ter essa consciência até para poder alertar o paciente que aquilo é um risco e, preferencialmente, aquele paciente que tem potencial para desenvolver uma obesidade. Porque, diante de uma doença crônica e de difícil tratamento, a gente tem que pensar lá atrás. E se a gente não pensar lá atrás, aquele paciente lá na frente, o tratamento vai ser difícil. Outro ponto, igual de dados, hoje a principal causa provável de câncer no mundo é o tabagismo. Tanto é que tem várias políticas com o intuito de diminuir o tabagismo. Uhum. A segunda causa é a obesidade. E segundo esses números todos, se os governantes não providenciar alguma estratégia, alguma conscientização, possivelmente tudo indica que vai ultrapassar o tabagismo. Hoje, a obesidade é um problema de saúde pública, né? Uhum. Não é só uma doença de quem é acometido pelo acúmulo de peso. É uma questão de saúde pública, né? De políticas públicas. Acho que os governantes precisam se atentar e fazer o que o Thiago falou. Começar a promover políticas que ajudam a prevenir, né? Uma coisa que é fundamental. É uma doença crônica multifatorial. Não é um único fator que vai levar uma pessoa a se tornar acometido pela obesidade, né? São vários fatores. E aí, para você evitar isso aí, você tem que promover o incentivo à alimentação saudável, né? A prática de atividade física. O que o Thiago falou, um dos fatores assim, importantes, para você ter uma ideia, se os dois pais são obesos, a chance de que os filhos também se tornem, fiquem acometidos pela obesidade, chega a quase 80%. Não só por conta de genética,
mas por conta do ambiente no qual ele está. É um ambiente onde a alimentação é preferencialmente hipercalórica, né? Ou às vezes a prática de hábitos saudáveis não é tão incentivada. Então, uma série de coisas pode colaborar para isso. E complementando esse ponto que ele falou, por exemplo, se uma gestante ganha peso além do excesso, ela vai favorecer uma obesidade nela após alguns anos e até mesmo na criança na vida adulta. Você vê. Então, assim, não tem uma coisa que os pacientes falam muito no consultório e que é algo assim que a gente vê o quanto há ignorância no assunto, que é o quê? Muitos falam, é falta de vergonha na cara, você tem que fechar a boca e Os tudo. estereótipos que tem, né? Isso, e aí, diante de tantos números que a gente vê, você vê fatores genéticos, enfim, tem vários pontos que aqui a gente anotou, falar que é somente falta de vergonha na cara, é de uma tal, assim... Teve um caso ignorância muito emblemático há um tempo atrás, acho que foi no Rio de Janeiro, né? De uma paciente que procurou um médico para buscar um tratamento do excesso de peso, e o médico escreveu para ela botar um cadeado na boca, na geladeira, 3 cadeados na boca, na geladeira e no armário, né? Assim, cara, vindo de um profissional de saúde, né? Então, é uma visão, assim, limitada e preconceituosa de quem adota uma conduta nesse sentido, né? Limitar uma doença crônica simplesmente a fechar a boca. Um detalhe desse, né? Isso. Então, assim, isso aí que o Thiago estava falando hoje é tão evidente que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica já orienta que para um paciente passar por um tratamento cirúrgico da obesidade, ele precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Você precisa buscar ferramentas abordando vários aspectos da vida pessoal do paciente, né? Se um paciente tem algum transtorno emocional, já corrigir ele com acompanhamento da psicóloga. Se ele tem algum erro alimentar, corrigir com acompanhamento da nutricionista. Se for algo mais grave, assim, do ponto de vista psiquiátrico, acompanhamento com o psiquiatra, né? Então, assim, fisioterapeuta, professor de educação física, porque sendo uma doença multifatorial, ela também precisa da abordagem multidisciplinar. E aí também o acompanhamento da equipe cirúrgica, né? Do médico cirurgião, do médico endocrinologista. Tudo isso é importante para você tentar abordar os vários aspectos relacionados à doença. E essas atitudes, assim, que vamos dizer, até mesmo de profissionais de saúde que, de certa forma, são atitudes mais grosseiras, vamos dizer assim, são erradas. Mas a gente entende, de certa forma, que a obesidade é uma doença, de certa forma, nova. Você pode olhar lá... para ser encarada como doença, né? É nova. Sim. Isso é verdade. E você pode olhar a foto dos nossos pais lá, da família deles, todo mundo magrinho. Você está falando isso, eu lembrei de um fato, né? Antigamente, né? Assim, eu lembro, a gente, às vezes, minha avó, meus avós, viam um bebezinho gordinho, né? Nossa, eu e meu irmão éramos muito magros, né? Mas a gente era doente, né? Esses meninos não estão comendo direito, né? Vamos tacar a comida deles. Então, assim, porque até então, um bebê gordinho era visto como saudável. Né? É um bebê com aquele cheio de curvinhas, né, e tal. Mas a obesidade infantil é um problema sério, que aumenta a chance de se tornar um adulto também doente. Né? E geralmente a obesidade, ela vem associada em conjunto com outras doenças também, né? Fala um pouquinho aí pra gente, geralmente quais doenças... vamos dizer assim, colaterais geralmente estão associadas em um paciente com obesidade. A gente fala de comorbidades, né? Não é nem doenças colaterais, comorbidades, ou seja, que estão diretamente associadas com a obesidade. O Thiago já falou do câncer, que está muitos tipos de câncer, né, estão intimamente relacionados com a obesidade, né? Câncer de intestino, câncer de mama na mulher, câncer de ovário, né? E mais outros inúmeros tipos de câncer. E tem as outras doenças, né? Hipertensão, diabetes, apneia do sono, doenças articulares ou esqueléticas, né? Infarto, risco de infarto, de derrame, são todas doenças que estão ou podem ser desencadeadas pela obesidade ou podem ser agravadas pela obesidade. Né? Entendi. É até uma como se diz, uma dúvida minha também, eu passo por isso.
Não sei se tem a ver, obesidade tem a ver com questão de número de colesterol, porque o que acontece? Eu tô só comentando esse assunto porque eu, né, aparentemente não tô obeso, né? O IMC e todos os números lá tá bem tranquilo, só que o meu colesterol, por questões genéticas, sempre fica acima do normal, independente se eu tô praticando certinho atividade física, dormindo bem, se alimentando bem, mesmo assim o colesterol fica elevado. Aí, inclusive, eu tomo o remédio já tem um tempo. Isso pode, tipo assim, tem alguma questão genética que faça com que a minha próxima geração tenha predisposição à obesidade, alguma coisa assim, ou não tá tão associado? Ou só é uma possibilidade também? Pelo fato de você ter um colesterol elevado, Se ela pode ter uma predisposição a desenvolver obesidade. não, desconheço. Né? Mas a obesidade pode piorar ainda mais seu colesterol. Isso. Entendi. O contrário pode piorar mais. O colesterol, quando você pensa em colesterol... O ruim, né? O colesterol ruim. Então, não, assim, quando você pensa em colesterol é um tipo de gordura que a gente vai aumentar ele no nosso organismo de duas formas. A produção que o nosso próprio organismo faz, né? Que é o colesterol endógeno, e o colesterol exógeno, que é o que você adquire da alimentação, principalmente de alimentos, exclusivamente de alimentos de origem animal, né? Você não vai, por exemplo, você comer uma margarina não vai aumentar seu colesterol, mas você comer uma manteiga de leite, uma picanha gordurosa, aí sim pode aumentar, porque é um colesterol exógeno, né? Então, quando você tem um diagnóstico de colesterol aumentado, o médico vai te falar lá, vai passar uma medicação e vai te orientar a evitar alimentos que vão aumentar o seu colesterol. E a obesidade colabora para o aumento dos níveis de colesterol. E a gente sabe que o colesterol em excesso, ele aumenta o risco de outras doenças, AVC, infarto, porque o colesterol, ele é uma gordura que adere à parede dos vasos. E aí ele vai obstruindo os vasos progressivamente, gerando ali uma reação inflamatória, até, se não for tratado ou prevenido, levar ao desencadeamento de um derrame, ou de um infarto, ou de uma trombose, né? Então, por isso que a gente tem tanto medo do colesterol. A obesidade, ela promove uma resposta inflamatória exacerbada do nosso organismo. E é por isso que ela contribui com o desenvolvimento de outras doenças e, associado com outras doenças, aumenta os riscos. Exemplo, hoje a principal causa de morte no mundo, de maneira geral, são as doenças cardiovasculares. A obesidade, associada com a hipertensão, dobra o risco de doença cardiovascular. Você tem um infarto, um derrame. Aí você imagina que, associado ainda a um colesterol elevado, vai aumentar mais esse risco. Possibilidade. Isso. Então, é uma série de fatores que vai somando no final das contas. Eu não lembro agora os dados exatos, mas, por exemplo, assim, relacionado à obesidade, talvez você lembre, conforme você aumentando em 5 pontos o seu IMC, você vai diminuindo a expectativa de vida. Você lembra? Eu não sei se é 5 ou 10 anos, para cada 5 pontos de IMC que você aumenta no seu índice de massa corpórea, a expectativa de vida sua vai diminuindo em 5 a 10 anos, por exemplo. Isso. E quando você trata e o paciente retorna ao seu peso ideal, vamos dizer assim, você aumenta em até 9 anos a expectativa de vida daquele paciente. Por exemplo, quando a gente fala em aumento da expectativa de vida, é claro que é a obesidade, mas associado com algumas doenças. Doenças graves, como diabetes, por exemplo, você consegue uma expectativa de vida maior, porque você teria uma expectativa de vida menor diante de uma doença grave. Entendi. E somente por obesidade, aí é em torno de 6 anos, 4 anos, uma coisa assim. Quando você controla o peso, você acaba diminuindo as outras doenças, né? Hoje já é bem conhecido o efeito da redução de peso no controle de diabetes, controle da pressão, né? Tanto é que hoje a cirurgia bariátrica já tem uma tendência de a gente indicar ela para os pacientes acometidos por diabetes tipo 2, para o tratamento da doença. Bacana, hein? Que é o que a gente chama muito de cirurgia metabólica. Entendeu? Que o intuito não é nem tanto tratar o peso, mas o tratamento das doenças metabólicas do paciente, como diabetes. Desde o surgimento da cirurgia bariátrica, em torno de 40 anos, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, essa cirurgia já vem sendo estudada, assim, bem
profundamente a indicação da cirurgia e os efeitos que a cirurgia proporciona no organismo dos pacientes, né? Então, inicialmente, a cirurgia nasceu como cirurgia bariátrica para controle de peso, mas o efeito metabólico dela é tão mais importante no organismo que o mais ideal é deixar de falar só de cirurgia bariátrica para falar em cirurgia metabólica. A técnica cirúrgica, basicamente é a mesma. Teve poucas variações desde que ela surgiu. Mas o entendimento da cirurgia, das consequências da perda de peso, das mudanças metabólicas que a cirurgia proporciona no organismo do paciente, que o termo mais correto é chamar de cirurgia metabólica, né? Justamente por conta disso. Falando um pouco a gente já entrou nesse assunto de tratamento, eu queria entender um pouquinho desse processo. Em que momento que chega a de fato ter essa indicação de uma cirurgia? Quando um paciente chega até vocês, como é que funciona esse processo? Suponhamos que, obviamente, visualmente eu já me identifiquei que eu estou com uma obesidade, por exemplo, procurei o tratamento. Como é que funciona desde o início ali, algumas práticas mesmo que são feitas dentro desse protocolo de vocês, até de fato chegar nesse diagnóstico onde, olha, para você é indicado a cirurgia ou não, em que casos que vocês conseguem identificar isso? Queria entender um pouco melhor sobre essa parte. Sim, se a gente for pegar na resolução, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, nós identificamos, vamos dizer assim, indicamos a cirurgia para pacientes que têm obesidade grau 3, IMC acima de 40, ou obesidade grau 2, com IMC entre 35 e 40, associada a alguma dessas comorbidades. Temos quase 20 aí, doenças diferentes aí que entra no rol da indicação. E até mesmo também pacientes com obesidade grau 1, né, associado com diabetes. Só que aí como é que a gente faz isso? O paciente quando ele chega a nós para querer, a gente sempre adota a cirurgia como uma etapa em último estágio, que ele já tenha tentado o tratamento clínico por 2 anos, né, pelo menos. Porém, o paciente que já vem com intenção de cirurgia, ele já fez por muito tempo. Ninguém quer operar, ninguém quer passar por uma cirurgia, até porque tem seus riscos. Apesar que hoje em dia os riscos são bem menores comparado com o benefício que a cirurgia proporciona. Mas mesmo assim ninguém quer passar por um procedimento cirúrgico. Então o paciente quando chega a nós, ele já está bem consciente de que ele quer a cirurgia e que ele necessita. Até porque ele já conversou com várias outras pessoas, enfim. Mas aquele paciente que às vezes não foi com a gente exatamente para operar. Por exemplo, por tratar outras doenças, o tratamento básico é uma coisa que eu sempre falo para o paciente, que a base de qualquer tratamento relacionado à obesidade, a gente precisa ter 3 pontos. Tripé, que seria a saúde mental, a saúde física e a saúde nutricional. Por mais que tenhamos várias causas e fatores relacionados à obesidade, esse seria a base principal. Ter uma boa alimentação, fazer atividade física regularmente, nosso organismo necessita disso, né? E saúde mental. A gente sabe o quanto está relacionado a saúde mental com a obesidade, que faz piorar. E com isso, ainda mais no mundo de hoje em dia, né? A gente precisa ter uma saúde mental melhor ainda, porque a ansiedade está maior. E aí é da onde necessita de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, e vai depender de cada paciente. Né? Mas de uma forma geral, esse seria o fluxo. O paciente já chega no nosso... Hoje sim, a informação está muito acessível. Total. Né? Nós estamos aqui fazendo uso de uma ferramenta muito útil, né? Que alcança muitas pessoas. O podcast, as mídias sociais, né? O Google, Dr. Google, né? Claro, os pacientes têm que tomar cuidado com as informações que recebem, né? Tem que fazer uma seleção. Para isso, tem que acessar as AppMed. Né? Então, o que acontece? Então, o paciente já chega no nosso consultório com um nível de informação muito bom. Já sabendo, né? Já tendo passado por várias tentativas de tratamento. Então, é uma doença crônica. O paciente não adquiriu ela do dia para a noite.
O processo é um processo contínuo de ganho de peso e a maioria dos pacientes já passou por várias tentativas de tratamento, seja medicamentos, dietas absurdas que vê na internet, né? Consulta com outros especialistas. É um amigo, um parente que já passou pela cirurgia ou já passou por outros tratamentos, né? Então o paciente já chega com um grau de informação muito importante no nosso consultório, com um nível de conhecimento, de crítica, né? E isso, então já chega no nosso consultório já mais ou menos sabendo que quer operar ou que pelo menos quer obter mais informações a respeito da cirurgia, da segurança da cirurgia, né? Já sabem que tem, às vezes, os critérios necessários, porque eles conseguem pesquisar isso na internet, né? E aí, quando ele chega em nós, ou também, às vezes, encaminhado por outro colega médico também, que é uma porta de entrada muito importante para os pacientes chegar até nós. Então, esse paciente já chega com essa informação. E aí, passa pela consulta, nós temos os critérios que o Thiago já falou, né? IMC, né? As comorbidades. E aí a gente avalia se o paciente tem essa indicação. Conforme o Thiago disse no início, lembra do caso do Mike Tyson. Se fosse avaliar somente o IMC, né, ele teria critérios para indicação de cirurgia, mas não é só isso que a gente tem que levar em consideração. Então, a gente faz essa avaliação inicial. Viu que o paciente se enquadra nos critérios da cirurgia, a gente vai fazer uma série de exames para avaliar a saúde desse paciente, se ele tem condições físicas e biológicas e psicológicas para submeter a cirurgia, vai pedir uma avaliação da equipe multidisciplinar, e aí é onde que a EGEU tem um diferencial importante nisso, porque lá hoje nós temos toda uma equipe voltada, né, de todas as áreas que são necessárias para fazer esse acompanhamento dos pacientes que querem se submeter à cirurgia, né? A decisão inicial é do paciente, não somos nós que impomos isso a eles, a gente só passa a informação, mas quem tem que decidir é o paciente. E essa decisão tem que estar bem segura, tem que estar bem fixada para o paciente, porque ele vai passar por uma transformação muito grande na vida dele. O Thiago falou, eu concordo plenamente, o risco da cirurgia, eu acho que para mim nem é o maior empecilho. Hoje a cirurgia é muito segura. Para vocês terem uma ideia, uma cirurgia bariátrica hoje tem menos risco do que uma cesariana. Tem menos risco do que uma cirurgia de apendicite. Só que acontece um fato muito importante relacionado à obesidade e à cirurgia. Muitas pessoas ainda veem a obesidade e a cirurgia com preconceito. Então, quando acontece algum imprevisto, algum fato inesperado, é amplamente divulgado nas mídias. Coisa que não acontece com outras cirurgias. Então, a informação acaba sendo divulgada muito rapidamente. Ah, fulano fez cirurgia e não teve o sucesso que queria. Mas o risco da cirurgia bariátrica hoje é próximo de zero. E por que acontece isso? Porque, primeiro, os critérios são bem definidos para indicação de cirurgia. É um pré-operatório muito amplo. O paciente tem que ser avaliado assim do avesso, né, literalmente. Então, isso traz segurança para a cirurgia, para o procedimento. E as técnicas hoje de cirurgia, como é que elas foram evoluindo? Hoje em dia, tem uma técnica principal que é adotada pelo meio médico de forma geral? Isso vai de acordo com a análise de cada paciente? Quem que define isso? E como que está essa evolução hoje das técnicas cirúrgicas nesse caso da bariátrica? Se a gente for pegar a nível mundial, nós temos aí em torno de mais de 5, quase 10 técnicas diferentes que podem ser adotadas para o tratamento. Aqui no Brasil, de acordo com a nossa legislação, temos basicamente 4, 2 praticamente não são utilizadas, e as outras 2 que são utilizadas, que seria o bypass gástrico, mais comum, e a outra gastrectomia vertical, que é o sleeve, seriam as 2 principais técnicas adotadas em todo o mundo. E o bypass gástrico mais antigo. O bypass gástrico, hoje aqui no Brasil é muito realizado, está diminuindo. Fora Estados Unidos, Europa, é mais realizada a gastrectomia vertical. A avaliação, a escolha da técnica, ela cabe muito à experiência do cirurgião, claro, e também às comorbidades envolvidas com o paciente. Então, tem determinado tipo de cirurgia, técnica cirúrgica, que seria melhor para um determinado paciente, de acordo com sua avaliação de peso, doenças associadas. Você explica um pouquinho para a gente como que é até
até por curiosidade, cada uma dessas técnicas, de forma mais fácil de se entender, mas o que diferencia na prática essas duas técnicas hoje utilizadas? Bom, sem desenhos, vou tentar te Sim, explicar. Só para entender. Lembrando que a gente visualmente temos um estômago e a gastrectomia vertical, que seria o sleeve, seria mais ou menos a gente retirava um pedaço, o fundo gástrico, lateral. Isso, e aí transformaríamos o estômago em um tubo gástrico. Esse seria o sleeve, a gastrectomia vertical. Parecendo uma banana. Fica parecendo uma banana níquel. Tira aquela... O estômago. A parte ondulação. externa, o fundo dele todinho, ficaria um tubo, que isso favorece o esvaziamento mais rápido do estômago. E outras alterações que aí são vamos dizer, explicações mais técnicas, alterações hormonais que favorecem a melhor quando de peso. você estudou, foi o mesmo que nós estudamos no passado, achava que estômago e intestino eram só órgãos exclusivos da digestão, né? Só que hoje, com as técnicas mais modernas de estudo, a gente entende que estômago e intestino são órgãos que fazem a digestão do alimento, mas produzem hormônios que são muito importantes no funcionamento do seu corpo como um todo, de tudo, né? Então, influencia desde a fome, ao aproveitamento da glicose no seu organismo, né? Melhora a saciedade. Melhor... fala sobre... É muito importante para a imunidade, né? Quando fala em imunidade, está muito relacionado com a flora bacteriana, né? Nessa questão do estômago, exclusivamente, está relacionado com hormônios mesmo que o estômago produz, né? Tanto o estômago quanto o intestino. Eles produzem hormônios, igual, por exemplo, sua tireoide produz hormônio da tireoide que ajuda no metabolismo, o intestino também produz hormônios que também vão atuar no metabolismo. E aí a cirurgia muda isso aí, modifica essa relação de hormônios. É o que eu ia perguntar. Então, assim, né, para o leigo, o fato dessa cirurgia, ela interferir nessa questão, ela pode, não é o caso de resolver um problema e trazer outro. Como que para o paciente isso vai ser... É um pós-cirúrgico que já tiveram cirurgias que causaram mais problemas do que resolveu. E essas cirurgias já foram abolidas. Entendi. Né? Então, assim, não chegou no ponto de estar agora só com essas cirurgias. Já passaram por vários processos, é o que você falou. Ao longo desses 40 anos, 50 anos, a cirurgia bariátrica foi evoluindo, né? Técnicas cirúrgicas, o tamanho que você tira do estômago, o tamanho que você deixa, o tamanho do desvio que você proporciona no intestino. Tudo isso foi mudando, né? Mas o Thiago estava explicando ainda as técnicas. A primeira técnica, eu entendi. A primeira técnica seria essa. A segunda técnica, considerando que isso aqui fosse um estômago, a gente diminui o estômago formando um pequeno tubo gástrico. Menor ainda. Fazendo a gastroplastia, menor ainda, em torno aí de 50 ml, que ele caberia em volume, para você ter uma ideia. E aí, esse estômago que ficou aqui, deixa ele lá, a gente não mexe. E aí, a gente pega o intestino lá na frente, desse desvio intestinal, corta ele, costura ele aqui, e essa parte que ficou, costura ele lá na frente. Então, além da gente fazer uma gastroplastia, reduzindo o estômago, a gente faz um desvio do intestino. Essas seriam basicamente as duas principais técnicas. As duas principais. E então, aí hoje tem uma preferencial hoje? No Brasil, o bypass ainda é mais realizado do que a gastrectomia vertical. No mundo, a gastrectomia vertical é mais realizada do que o bypass. Então, no Brasil tem uma tendência de se equiparar, mas ainda não chegou lá. Isso vai não mais temos do esses profissional. dados. Vai mais do profissional. E vai muito do profissional, assim, por exemplo, é uma coisa que eu até brinco com os pacientes. Eu não tenho paixão à técnica. Eu vejo, avalio de acordo com o que o paciente quer. O paciente Precisa. Tem de doenças associadas. Porém, muitas vezes, o paciente, ele também ele tem a sua vontade. O meu familiar, o meu amigo fez aquela, né? E deu bem, eu quero fazer aquela. Eu falei, mas essa aqui pode ser melhor para você e tudo. Não, mas eu quero aquela. Mas deixar de tratar... Entendo. E aí, eu particularmente, Thiago, a posição do paciente prevalece. Mas o pós-cirúrgico, ele é semelhante nas duas, ou alguma técnica vai trazer um desafio maior pós-cirúrgico do que a outra? O que muda na prática? Na prática, assim,
O paciente pós-operatório, ele necessita de um acompanhamento multidisciplinar, como a gente disse antes, durante e depois, todo o processo, até do paciente que não vai ser submetido a uma cirurgia, ele precisa desse acompanhamento multidisciplinar. De um modo assim, bem simples, a cirurgia bariátrica é só uma etapa do tratamento. Ela não é um milagre, é só uma etapa. O paciente precisa fazer esse acompanhamento, precisa mudar. Né? E aí, nessa necessidade desse acompanhamento multidisciplinar, no pós-operatório, ele precisa ter uma boa alimentação, precisa fazer atividade física e, dependendo da técnica, vai precisar de um pouco mais de suplemento vitamínico ou não. E isso vai interferir no pós-operatório. Mas não prazo, que uma vai deixar de... não precisa tomar. Não. Toda cirurgia vai ter suas deficiências, até porque vão ocorrer adaptações alimentares, entendeu? Tem pacientes que passam a ter... Tem paciente que não gosta mais de arroz, muda a preferência. Paciente que gostava, eu vejo muito paciente que não gostava de coisa amarga, de repente quer comer filola. Eu tenho contato com pessoas bariátricas. Isso acontece muito, bem comum. Então, isso muda e, consequentemente, muda a alimentação. Então, a partir disso, se o paciente tem uma boa alimentação e tudo, por isso que é importante ter um acompanhamento contínuo, né? Na nossa rotina lá, por exemplo, nos 2 primeiros anos, um acompanhamento semestral, após um acompanhamento anual. Mais alta, jamais. Porque é importante ele estar conosco, porque Sim. Pode ser que não precise de um suplemento vitamínico, pode ser que ele precise, e a gente adotando medidas antes disso, antes de ter algum prejuízo, isso vai favorecer muito a saúde dele. Agora, essas nuances de suplemento vitamínico entre técnicas são pequenas. Assim, para o paciente vai ter pouco efeito. De um modo em geral, assim, desde do intraoperatório, do pré-operatório é o mesmo, né? Vai passar pelos mesmos profissionais, fazer os mesmos exames. No tempo cirúrgico, né? Na abordagem cirúrgica, tem as mudanças técnicas, mas o material que a gente usa é o mesmo. O tempo de cirurgia é bem próximo do outro, né? Depois da cirurgia, recuperação imediata, tempo de internação, o tempo que o paciente vai passar por uma dieta líquida, adaptativa, depois uma dieta mais pastosa, até voltar a comer a comida que ele come habitualmente, é a mesma coisa, não muda nada. A quantidade de comida pós também, independente da técnica, não muda muita coisa. Uma coisa que às vezes pode interferir, por exemplo, na gastrectomia vertical, que não tem o desvio do intestino, esse paciente, além de não necessitar, por exemplo, o cálcio, ele já pode ficar sem tomar. Então, ele já diminui a quantidade de suplemento vitamínico. E não mexendo na parte intestinal, isso pode contribuir em algumas coisas, tipo evitar uma aderência futura, entendeu? Não ter o que a gente chama de anastomose, que seria uma conexão entre o estômago e o intestino, ter alguma úlcera naquela região que pode ocorrer, seria uma vantagem de uma outra que não tem uma anastomose. O fato de não ter exclusão intestinal, por exemplo, o bypass é uma excelente técnica, usada por vários anos, não tem assim, tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, mas o fato de ter uma exclusão intestinal em que você não tem acesso endoscópico é ruim. Vou te dar um exemplo. Tem um paciente que eu vou operar, obeso, hipertenso, com dislipidemia, que é alteração de colesterol, esteatose hepática já em fase fibrótica avançada, e a mãe teve câncer de estômago. Como é que eu vou fazer um bypass num paciente desse que tem uma probabilidade aumentada, que a gente sabe, devido à parte genética de ter câncer de estômago? Se a gente faz uma cirurgia dessa e não tem como observar, é um risco mais alto. Então, aí nós damos preferência por uma gastrectomia vertical, para a gente proporcionar a maior segurança. Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, a gente sempre tem que avaliar risco-benefício. Sim. Risco-benefício, principalmente a gente que é cirurgião, que tem que muito avaliar isso. De um modo em geral, eu acho que assim, a gente na condição de cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião bariátrico,
A gente tem que proporcionar para os pacientes o nosso conhecimento, o nosso domínio da técnica cirúrgica, apresentar os critérios de indicação de cirurgia, né? Ouvir o paciente, né? Claro, o paciente tem a participação ativa na decisão da técnica cirúrgica, mas tem aquele momento que nós, na condição de cirurgião, tem que falar, opa, peraí, essa aí, mesmo que você, eu entendo que você queira essa, mas essa não é a técnica mais apropriada para você, né? Por isso é importante a gente dominar todas as possibilidades cirúrgicas, né? Essa que o Thiago falou, fundamental. Às vezes o paciente quer fazer uma gastrectomia vertical, mas já tem um refluxo muito intenso, aí já entra no outro lado, fala, ó, peraí, então, seu refluxo pode piorar com essa cirurgia, então não vamos fazer essa não, vamos fazer a outra, né? A gente tem que ter um equilíbrio, uma ponderação aí nessa decisão. Mais completa. Isso, mas eu acho que o fundamental é uma decisão em conjunto com o paciente, né? E tirando todos esses pontos técnicos, uma coisa que é importante ressaltar para quem nos estiver ouvindo e tudo, que mesmo tendo todos esses pontos técnicos, tem seu risco, igual o Antenor comentou, é baixíssimo, risco de morte hoje em dia é em torno de 0,5%. Né? A gente sempre comenta com os pacientes que risco existe. Quem dera se a gente pudesse proporcionar algo que não existisse. No entanto, procedimentos cirúrgicos às vezes não depende somente da gente. Não. A gente faz o máximo para poder proporcionar maior segurança. Mas comparando a um risco baixíssimo e o benefício em aumento de expectativa de vida, em diminuição de um risco de um infarto, diminuição de um risco de um AVC, que é o derrame. Você falando de infarto, eu lembrei de uma paciente, né? Fiz o pré-operatório, ela estava com a cirurgia marcada, iniciou a pandemia. A cirurgia dela estava marcada, acho que dia 16 de março de 2020. Foi tipo assim, parou tudo no domingo. 18 de fevereiro, se não me engano. Um negócio assim. Sei que parou tudo. Aí suspendeu a cirurgia dela. Final de abril ela infartou. Ou seja, o risco maior, na maioria das vezes, em não fazer a cirurgia. Não fazer. Então, assim, continuar naquele estado. Vale todos os tipos de avaliação, né? Fiquem abertos. Se ela tivesse operado, talvez ela teria se livrado desse infarto. Porque teria perdido peso, né? Estaria controlando já os fatores de risco para infarto. 60 dias já muda muita coisa. 60 dias o paciente perde muito peso, melhora níveis. Pra você ter uma ideia, com 30 dias de operado, o paciente já tem potencial de perder 10% do seu peso, melhora os índices de apneia do sono, já melhora os níveis glicêmicos, níveis de hipertensão. Se tiver uma diabetes mais leve, com 30 dias o paciente talvez já não precisa nem tomar hipoglicemia, que é medicamentos para diabetes, né? Você está dando um exemplo, né, que entrou dentro desse viés de pandemia e, de fato, muita coisa mudou, né, com a pandemia, inclusive alguns pontos positivos. Hoje eu vejo que, de forma geral, as pessoas passaram a se preocupar um pouco mais com a saúde, em praticar uma atividade física, com a saúde mental, inclusive, que né, nós já comentamos que é um fator importantíssimo no tratamento da obesidade. E a pandemia também trouxe um benefício que foi a regulamentação da telemedicina, né? A ZapMed surgiu justamente dentro desse contexto, né? Com essa regulamentação, a gente pôde oferecer um serviço de saúde que aproximasse mais as pessoas, principalmente aquelas que hoje não têm condições de fazer um tratamento particular ou ter um plano de saúde de fato, mas que possa ter um acesso a um serviço de saúde com qualidade e um preço mais justo. Quando a gente fala de telemedicina, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui, depois a gente falou aqui também que hoje o tratamento, a clínica de vocês, em muitos casos, para pessoas que estão em outros estados, né, em outros países até, vocês já começam esse tratamento de forma, às vezes, virtual. E como que vocês enxergam isso? Porque a gente chegou ao viés, né, da especialidade, vocês que é a cirurgia de fato, mas vocês falaram que isso é um processo, né? Tem um tratamento, tem um pré, as tem um pós, né? Para que se chegue de fato na cirurgia, e eu entendo que esse pré, ele é tão importante quanto, que senão não pode se chegar de fato à cirurgia. E como que vocês veem, por exemplo, que a telemedicina de fato tem ajudado isso? Às vezes a pessoa já começa um tratamento ali psicológico. Hoje dentro da ZapMed a gente tem algumas especialidades, como por exemplo psicólogo, nutricionista, né, um gastro, endócrino, entre outras especialidades. Hoje
a gente falando de tecnologia, por um lado, ela prejudica, né? A gente fica mais não tão ativo quanto antes, mas por outro lado, entendendo agora o benefício dela. Vocês enxergam isso hoje como um benefício também, estando dentro da área da medicina? Como que isso pode ser melhorado, né? Esse acesso, o que que isso interfere hoje? Voltando para o tema que é, no caso da obesidade. Bom, eu acho que a tecnologia não atrapalha. Eu acho que tudo é questão de aprendizagem de processo. A gente ainda não é habituado, entendeu? Eu acho que isso a gente vai se aperfeiçoar aos poucos. A gente tem muito o que aperfeiçoar ainda. Chat GPT, a inteligência artificial ainda vai nos mostrar muitas coisas, robótica. Então ainda a gente vai ter ainda muitas surpresas. Eu acho que a gente tem que estar disposto e se preparando para essas novidades. E a telemedicina, eu acho que ajuda demais, assim, você ter acesso, poder ajudar o paciente. Por exemplo, nem todos os pacientes que vão na nossa clínica vão ser submetidos à cirurgia. Tem paciente que não tem critério para poder operar. O paciente às vezes não está no momento ideal de cirurgia, psicologicamente ou por outro motivo. Como eu disse, eu falo sempre para os pacientes, tudo tem sua hora certa. Então, mas esse paciente, como precisa de um acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico, hoje fiz uma endoscopia numa paciente que eu operei ela lá do Pará. E aí ela precisa manter o acompanhamento nutricional, foi no nutricionista presencialmente semana passada e daqui 30 dias vai passar pelo nutricionista novamente por meio da telemedicina, né? Por meio de um suporte da tecnologia que vai ajudar a ter esse contato. A psicóloga pode contribuir com muitos pacientes, não somente aqui, né? Às vezes, paciente de fora, de outros estados, outros países. Então, eu particularmente vejo com bons olhos. A gente só precisa aprender a manejar isso aí e usar os seus pontos positivos também. É questão de equilíbrio, né? Sim. Essa questão da hipoatividade, vamos dizer assim, da baixa atividade diária, do consumo calórico, é um problema, mas eu acho que com atitudes certas, você consegue compensar isso, né? Então, tendo uma visão boa da atividade física, por exemplo, você consegue compensar o tempo de trabalho no computador, 1 hora de academia, 1 hora de pedalada de bicicleta, ou 1 hora de corrida, né? Então, é possível compensar. Esse pensar no ponto negativo, né, que você disse. Mas, pontos positivos. Hoje, lá na nossa clínica, a gente tem todo um amparo para os pacientes através da telemedicina, teleconsulta, né? Então, no pré-operatório, por exemplo, às vezes o paciente tem que passar por 3, 5 consultas com psicólogo, com nutricionista. Algumas dessas consultas vão ser feitas por teleconsulta. Então, um paciente que mora lá em São Miguel do Araguaia, um paciente que eu dei alta hoje, ela fez uma consulta presencial e as outras ela conseguiu fazer por teleconsulta. Economizou as vindas dela aqui. Ela não precisou vir aqui tantas vezes, né? De novo, o Thiago deu exemplo do paciente que vai vir lá dos Estados Unidos, já, né? Então, ele pode adiantar algumas consultas. Já vem o profissional, o Thiago, ou eu, ou a psicóloga, o nutricionista, já vai ter um histórico do paciente, já vai ter tido um primeiro contato com ele, a hora que chega já vai agilizar, otimizar o tempo que ele vai estar aqui, né? Quando você fala em obesidade, de um modo em geral, eu vejo que a gente tem muitas barreiras a serem rompidas para o futuro, e uma dessas barreiras é o acesso à saúde, o acesso à boa informação, né? E quando você tem uma ferramenta a mais para o paciente ter um contato com o profissional de saúde, ele vai buscar essas informações, vai ter a orientação adequada, né, para prevenir, né? Não podemos pensar só no paciente que já tem indicação de cirurgia, mas na prevenção, tem que pensar na prevenção. A teleconsulta pode te proporcionar isso, esse contato inicial com o nutricionista, com um médico endocrinologista para corrigir um problema endocrinológico que possa acarretar na obesidade, né? Então, é uma ferramenta a mais. E quando você tem associado uma ferramenta tecnológica boa, com assistência de qualidade e um preço acessível, facilita o acesso do paciente, né? Você está democratizando o acesso à saúde, né? Hoje, se você for depender
do SUS, o SUS é uma excelente ferramenta de saúde pública. Eu acho que nenhum outro país consegue ter algo tão bom igual o SUS. Mas o SUS ainda tem coisas que poderiam ser melhoradas, né? Ele não consegue atender toda a demanda que ele tem. Ou, às vezes, atende de uma forma muito lenta. Então, quando você democratiza o acesso à saúde através da teleconsulta, uma consulta com um especialista que o paciente não precisa ficar esperando 60 dias, 6 meses, 1 ano, igual acontece aí nas filas do SUS, você está potencializando o tratamento, o diagnóstico, a melhora dos pacientes. Acho que a telemedicina democratizou isso aí. É claro que uma conversa frente a frente é muito melhor. Sem dúvida. Né? Uma coisa não substitui a outra. Não né? substitui, Não. mas esse acesso vai ser bem mais fácil. Sem A gente dúvida. vai proporcionar uma ajuda a maior número de pessoas. Assim, até nisso aí a gente pode repensar, né? Tem coisas que dá para fazer totalmente por telemedicina, não precisa ter esse acesso físico, né? Tem algumas profissões hoje que tem muita deixou coisa que de você existir presencial. Isso. Sim. Mas, se você pode acelerar o processo, diminuir o deslocamento do paciente, diminuir o Custo até. custo, né? Não tem por que não Aderir, utilizar né? dessas Com certeza. ferramentas. Né? Bom demais. Com certeza. A gente já está caminhando pro final. Antes de fato, eu queria que depois vocês deixassem uma mensagem. Queria alguma curiosidade, né? A gente, no início, falou que vocês já tiveram diversas situações. Alguma curiosidade, algum paciente, alguma transformação que marcou mais, que vocês participaram, enfim. Queria, pegando de surpresa, mas alguma curiosidade assim, nesse processo, nesse trabalho de vocês lidam com pessoas todos os dias, né, com pessoas que muitas das vezes foram estereotipadas, sofreram muito com a obesidade e que de fato vocês fazem um trabalho que traz uma transformação que ela não é só física, né? Na verdade, física eu acho que é o menor. É a consequência, né? Mas aquilo que traz de transformação na vida da pessoa, nos sonhos, no futuro daquela pessoa. Tem alguma curiosidadezinha, algum de vocês, assim, que possa compartilhar com a gente? Eu tenho, assim, 2 histórias para mim que marcaram muito minha vida. Eu até explico ela para alguns pacientes que eu acho que solidifica o trabalho que eu venho fazendo. Que é o quê? Primeiro caso, isso já há cerca de 8 anos, operei essa paciente e nós, como médico, está interessado em eliminar uma hipertensão, melhorar aquela pressão alta do paciente, melhorar um diabetes. E a paciente chegou para mim depois de 6 meses de operada e eu estava impressionado, perdeu bastante peso, melhorou todos os exames dela, praticamente não tinha mais nada alterado. Eu estava feliz por aquilo. E eu, batendo papo com a paciente, eu pude perceber que aquilo era só um detalhe. O mais feliz para ela foi, doutor, depois de 10 anos eu podia cruzar minha perna. Então aí, você sabe, assim, a gente tá tão... simples, né, pra gente. Detalhes né? simples pra gente e que isso me marcou porque você vê que às vezes a gente tá tão preocupado com coisas tão, vamos dizer, fúteis e ela tá preocupada com uma coisa tão simples assim que ela faltou pouco chorar na minha frente e aquilo eu fiquei tão emocionado que aí depois eu fui perceber o quanto que a gente pode ajudar as pessoas. E complementando essa história, um pedaço da linha do tempo que a gente não contou aqui da nossa experiência, que a gente, por mais que a gente teve vários pontos em comum na nossa formação, e outro ponto em comum foi porque nós trabalhamos um longo período, acho que a minha carreira deu 8 anos no resgate do bombeiro, não sei se quem é de Goiás conhece o SIAT, que seria semelhante ao SAMU. Nasceu primeiro que o SAMU aqui em Goiás, Nasceu primeiro né? que o SAMU, só que é relacionado ao Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. Então, fiquei por 8 anos lá, eu comecei um pouco antes, o Antenor entrou depois, e tivemos excelentes experiências, e uma delas foi um paciente jovem, 32 anos, obeso e hipertenso.
ele infartou e foi próximo ao quartel, ou seja, entre a ligação da esposa e a gente estar lá em cima reanimando, não foi 5 minutos. Foi muito rápido, que não tinha, bem próximo ao quartel. E ficamos quase 1 hora reanimando o paciente, infelizmente não conseguimos. Fizemos todo o que demanda, todo o protocolo que podia fazer e não conseguimos. E é outro ponto que me marcou, porque imagina se esse paciente tivesse sido tratado, 32 anos, deixa esposa e uma filha novinha, entendeu? E aí não tá aí hoje. Então, assim, essas são 2 histórias que me marcou muito. Sempre quando eu tenho a oportunidade de conversar com o paciente, eu explico, conto essas histórias para ele entender que, assim, precisa tratamento, não pode deixar de lado. A gente tem que algo cuidar. Além da cirurgia, né? Isso, a gente tem que cuidar da nossa saúde. A vida está mais estressante? Tá, mas vamos fazer uma atividade física. Vamos dedicar um tempo. Vamos dedicar um tempo a nós, a nossa família. Eu acho que isso é importante demais. O Thiago falou, é fundamental. Não é só peso, né? Tem que quebrar esse estigma que a obesidade só traz problemas com o peso ou com a estética, né? E realmente fica muito evidente essas conquistas dos pacientes. Tem alguns que nem dá para falar aqui, né? Algumas coisas que os pacientes nos relatam, mas eu também tive uma paciente parecida com essa história do Thiago de cruzar as pernas, foi de um homem que ele comemorou o dia que ele conseguiu amarrar o próprio sapato. Ele falou, doutor, eu consegui amarrar meu sapato. Você sabe quanto tempo que tem que eu não consigo amarrar o sapato? Né? Uma outra paciente, ela não conseguiu subir 3 degraus de escada, porque ela não conseguia. Aí um dia que ela chegou lá e sentou na maca sozinha, sem ajuda, para examinar ela, foi uma felicidade tremenda. Uma realização tremenda. E agora eu tô com um paciente que começou um pré-operatório, tem 2 semanas, adolescente, 17 anos. Ele teve uns problemas articulares, quando tinha 10, 12 anos, teve que fazer cirurgia, ficou um tempo sem poder fazer nenhum tipo de atividade física, não podia nem pisar no chão, e ele começou a ganhar peso nessa época. Só que o acúmulo de peso desencadeou uma situação de bullying na escola. E ele gosta muito de jogar futebol. E ele não consegue jogar mais futebol por conta do bullying. Então ele virou para mim e falou assim, doutor, eu quero jogar futebol, eu preciso perder peso, eu ainda quero voltar a jogar futebol. Não que eu queira ser jogar profissional, não tem eu não tenho essa ilusão de jogar profissional. Eu só quero poder jogar futebol com os meus amigos. Né? Então, assim, aí por que eu não consigo? O peso, ele tem 17 anos, já está com quase 140, 150 quilos, mais ou menos, nesse intervalo aí. E o bullying, né? O bullying, que é uma coisa muito presente na nossa sociedade atualmente, muito atual, que traz consequências graves para toda a sociedade. E pessoalmente, para quem vivencia essa situação, é um empecilho, é um entrave para os seus prazeres do dia a dia, né, para as suas conquistas do dia a dia. E esse paciente de 17 anos já tem enfrentado essa limitação por conta da obesidade. E ele tem a expectativa de que vai melhorar. E para nós, cirurgiões, o tratamento cirúrgico da obesidade é algo, as conquistas dos pacientes, dá pra gente muito prazer, né, de acompanhar, né, dá muita satisfação, sensação de missão cumprida. Acho que isso aí é fundamental, sensação de missão cumprida com os pacientes. Pegando um gancho do que o Antenor comunicou, eu atendo uma senhora que a filha dela é diretora de uma escola no interior de Goiás, e ela estava informando que hoje a principal causa de bullying nas escolas são os pacientes, os jovens com obesidade, acometidos com obesidade. E isso, assim, a gente vê o quanto eles sofrem, sabe? E quando você pega um jovem que vai lá no consultório e tudo, e não é só o jovem, é os pais, a família inteira. Então, assim, não é fácil, assim, por isso que é importante toda essa equipe multidisciplinar, o tratamento é complexo. Lidar com jovens, suas vontades, suas angústias e todo esse massacre de informações, vamos dizer assim, nas escolas, é complicado. Bom, aproveitando o gancho, queria dar a oportunidade de vocês falarem para os nossos ouvintes, deixarem uma última mensagem, de repente, alguma orientação. A gente está vendo, né, cada vez mais
esse índice de obesidade aumentando, cada vez mais os jovens sendo acometidos pela obesidade, e isso, né, como você acabou de comentar, traz um reflexo não só na vida dele, mas da família, né, do contexto social. Se fosse para vocês, dar oportunidade para vocês dois, deixarem uma mensagem, seja ela de alerta, de incentivo, de motivação, né, enfim, queria deixar aberto para vocês deixarem uma última mensagem para os nossos ouvintes. Bom, acho que eu poderia dizer que nunca desista de cuidar da sua saúde, nunca desista dos seus sonhos e pode ter certeza que pode contar conosco. Lá nós temos, na Clínica EGEO, nós temos profissionais capacitados para isso, porque uma coisa é não ter solução para um determinado problema, mas quando se há uma solução, se pode ter ajuda, pode receber uma ajuda, pode receber um tratamento, e sabendo que existem profissionais capacitados para isso, então o que não pode é deixar de lutar pelo que almeja e, consequentemente, procurar profissionais capacitados. Acho que isso é o mais importante, e pode contar conosco lá na clínica, que será um prazer ajudar a todos. Isso é fato, né? Uma coisa importante obesidade não é só peso. É uma doença multifatorial que está relacionada a graves consequências psicológicas, biológicas, né? Físicas para o paciente. E só quem passa por isso sabe, vou até fazer um trocadilho, só quem passa por isso sabe o peso que é carregar os estigmas dessa doença, né? E realmente precisa de profissionais capacitados, profissionais preparados para lidar com isso, para acolher o paciente, para apresentar as possibilidades de tratamento adequado, as possibilidades de tratamento mais atuais e seguras, né? Realmente a nossa clínica hoje está bem preparada para isso. Eu acho que os profissionais que estão lá são muito dedicados a oferecer o melhor para os pacientes. O paciente, quando decide fazer um tratamento, buscar um tratamento, ele é julgado de todas as formas. Vai aparecer pessoas que apoiam, vai aparecer pessoas que julgam, que dizem que está fazendo só por estética ou tenta minimizar o problema de cada um. Mas eu acho que quando você tem um apoio certo, você consegue, sim, superar essas dificuldades, né? O primeiro passo é tomar a decisão. O paciente tomou a decisão, é meio caminho andado. E aí depois ter esse apoio adequado. Vai tornar a jornada um pouquinho mais fácil. Mas mesmo assim ainda tem as suas lutas diárias. Mas quando você tem um apoio adequado, acho que você consegue. É verdade. Não desista, né? O paciente não pode desistir de você. Todo mundo pode te julgar. Isso não vale para a vida, né? Todo mundo pode ter uma opinião a respeito de você. Hoje nós vivemos momentos de opiniões. Todo mundo tem opinião sobre tudo. Exato. Mas, até sobre o que não sabe. Né? Até sobre o que não sabe. Mas você desistir de você, eu acho que nunca. Eu desisti de mim, o Thiago desistiu dele. O paciente desistir dele, não pode. Dos sonhos, das pequenas coisas que fazem diferença na vida dele. Acho que isso aí realmente não pode, né? Sensacional. Doutor Antenor, doutor Thiago, muito obrigado pela oportunidade desse bate-papo enriquecedor, de muito conteúdo, muita informação. Sem dúvida, os nossos seguidores, nossos ouvintes vão ter muito para aprender com esse bate-papo. Eu aprendi bastante, queria agradecer de coração aí o horário, o tempo de vocês, tá? Vamos deixar depois as redes sociais, Sim. os sites, todos os contatos de vocês na descrição. Queria, mais uma vez, convidar os nossos seguidores para estarem comentando, estarem deixando as sugestões de próximos temas para a gente estar trazendo aqui. A informação, né, a opinião de vocês é muito importante. O nosso objetivo com esse podcast nada mais é do que trazer informação de qualidade, com profissionais que de fato atuam na área, que vão trazer, né, esse conhecimento para os nossos seguidores. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Foi uma oportunidade excelente, né? Às vezes, quem sabe até vem um projeto
nossa aí, Sim, né? então, Porque é mais uma ferramenta. Mais uma ferramenta sempre aí à que... disposição, né? Esse é o primeiro contato que nós estamos tendo com o podcast, né? E Exato. vou ser bem sincero, eu fiquei muito à vontade, acho que fluiu muito bem a conversa. Foi muito bom. E já deixa aberto aí, com certeza, várias possibilidades pra gente. E uma coisa muito importante, que até que o Antenor comentou, e a forma melhor da gente, e uma das formas melhores da gente democratizar a saúde é a informação. Poder levar aquela pessoa que às vezes não tem condições de ir lá no nosso consultório, passar por uma consulta conosco. Às vezes tirar dúvidas simples, né? Sim. Como perguntas que a gente fez aqui. Sim, e aí essa é uma forma de poder levar mais informação, conhecimento, pacientes que às vezes têm um certo preconceito com a doença, Exato. e aí pode entender melhor e quem sabe dar aquele start para se cuidar, para correr atrás de uma melhor qualidade de vida. Esse é o objetivo da Zapcast, quando a gente pensou nesse projeto, foi justamente com esse intuito. Em sociedade, né, com a ZapMed, porque um dos nossos objetivos é o acesso à saúde de maneira simples, descomplicada, e a informação de maneira gratuita, todo mundo pode assistir, ouvir. Agradecer pela presença de vocês, né, ter aceitado o nosso convite, disponibilizar o tempo. Eu sei que médico em empreender e pai de família é igual a gente também. Dá, como se diz, o nosso tempo tem um valor, né? Sim. Então, assim, mas eu agradeço aí a presença de vocês e que tiver mais oportunidades aí depois, outros assuntos, a gente também vamos estar... Primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Com certeza. Isso aí. Obrigado, senhores. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.